A graça e a paz, irmãos, Deus abençoe a todos. Estamos mais uma vez aqui para meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero falar hoje a respeito da loucura dos homens com relação às coisas que são mais importantes, quanto ao desprezo, às vezes, das coisas que são mais importantes para a nossa vida. Eu quero ler com os irmãos o texto que está lá em Lucas capítulo 12, verso 13. Diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Verso 31. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Irmãos, o homem moderno, e não somente o homem moderno, mas o homem, ele sempre tem a tendência de dar valor àquilo que não tem tanto valor. Tem algum valor, mas não tem o maior valor. E os homens do nosso tempo estão buscando realmente coisas, e o seu coração está demonstrando através das suas buscas aquilo que eles valorizam. O homem moderno está em uma busca desenfreada pela riqueza, pelo ter, pelo conquistar, e vai guardando e guardando o dinheiro e pensando que isso pode resolver a sua vida, que isso pode dar-lhe segurança, que o dinheiro pode lhe comprar a felicidade. Mas a visão de Jesus a respeito daquilo que é importante é tão diferente da visão dos homens, tão diferente da humanidade. Jesus, como nós até pregamos na quarta-feira, ele diz para os seus discípulos sobre receber as crianças: aquele que recebe uma criança recebe a mim, e quem recebe a mim recebe o Pai. É interessante, irmãos, os valores de Jesus, e ele diz
que o maior no reino de Deus é o menor, né? É interessante e nós precisamos de meditar e pensar nestas coisas para não nos enganarmos com relação ao nosso coração, para que nós não sejamos atraídos por aquilo que o nosso coração humano, carnal, busca. O nosso coração nos engana, irmãos, porque muitas vezes o nosso coração ele vai buscar a paz, que não é a paz de Deus, ele vai buscar a tranquilidade, que não é a tranquilidade de Deus, ele vai buscar respostas que não são as respostas de Deus. É importante, irmãos, nós pararmos e meditarmos a respeito destas coisas, porque muitas vezes nos enganamos. E Jesus está falando a dois homens, né, que estavam ali, dois irmãos, que estavam numa disputa pela herança, que tinham perdido provavelmente seu pai, sua mãe, e estavam disputando a herança, né, e um estava brigando com o outro. E é interessante isso, irmãos, que isso se parece muito com os nossos tempos, né? Na verdade, hoje em dia, nós vemos as pessoas se matando por causa de dinheiro, as pessoas matando os seus pais, filhos matando os pais para obter a herança que será deixada por seus pais. Então, não é diferente, né, daqueles tempos. Nisso a gente vê que o coração do homem, irmãos, é o mesmo. Mudam-se os tempos, mudam-se as condições que nós vivemos, mas o coração do homem continua o mesmo. E Jesus está falando a respeito disso. Ele diz assim, olha, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Ele está ali falando aos seus discípulos, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Irmãos, nós podemos ter e obter muitas coisas nesta vida, nós podemos trabalhar para conquistar, para ter mais, para ser mais, mas o que isso está traduzindo? O que esta busca está traduzindo? Muitas vezes falamos em Deus, mas a nossa confiança e o nosso coração está nos enganando e nos levando a confiar nas riquezas, a confiar naquilo que o homem produz, a confiar naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos e que na verdade nada temos. A verdade, grande verdade, até nesse texto vai nos mostrar que nós não temos absolutamente nada. Porque nós temos somente aquilo que levamos para a eternidade. Aquilo que vamos deixar aqui nós verdadeiramente não temos. Por isso que nós não devemos ser avarentos. Porque o avarento é aquele que quer guardar mais e mais, ter mais e mais, ter e ter, só que ele está se enganando com isso. Porque verdadeiramente nós não temos. Porque nada trouxemos a este mundo e deste mundo nada vamos levar. Então, por mais riqueza que alguém possa ter, ele só vai ter até o momento, ele vai poder utilizar aquilo ali até o momento da sua morte. Depois disso, na eternidade, isso nada vale, né? E enquanto está aqui, talvez esse seja o grande laço para a vida dessa pessoa, essa riqueza que ela tem. Seja a perdição dela, porque ela vai estar buscando tudo isso e deixando de confiar em Deus. Então Jesus vai dar um exemplo aqui de um homem, campo de um homem, contando uma parábola, né? Um homem rico produziu com abundância. Veja só, esse homem já era rico, esse homem já tinha bens, mas ele estava ali trabalhando e plantou, e é como se fosse a produção do Brasil hoje de soja,
né? O Brasil tem produzido muita soja, é o maior produtor hoje de soja no mundo, então está produzindo com abundância, né? Assim, esse homem, de repente, começou a produzir com abundância e ele começou a pensar consigo mesmo. Ele não pensou com Deus, ele não buscou a Deus, ele começou a falar consigo mesmo, porque o homem que começa a fazer tantas coisas e a ter tanto sucesso, às vezes ele começa a confiar em si mesmo, né? E ele estava dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? O que seria certo e correto neste momento? Talvez repartir os seus bens com aqueles que não tinham, repartir os lucros, a sobra, tudo aquilo que estava vindo, que ele não tinha nem onde guardar, né? Poder compartilhar com outras pessoas, de repente, né? Dar aos pobres e fazer uma obra de amor, né? Às pessoas. Mas não, este homem, ele não pensou nisso. Ele consultou o seu próprio coração, e o coração do homem é um coração egoísta, né? Ele falou consigo mesmo, não falou com Deus, não buscou a Deus. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E então direi à minha alma: tens de depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Ele está falando coisas para ele insanas, porque aquele homem já era rico, já tinha tudo o que precisava, mas ele estava querendo ter mais ainda, acumular mais. Irmãos, nós precisamos de tomar muito cuidado quando temos o que precisamos, querermos mais e mais. Isso deve ser uma coisa que nós temos que realmente estar atentos com o nosso coração, porque o coração do homem é enganoso e leva o homem para longe de Deus e da esperança e da fé, né? E daquele foco de agradar a Deus e de servir ao irmão e de amar ao próximo. Este homem pensou somente em si mesmo e ele fez planos. Vou fazer assim, vou destruir os celeiros que já tenho e reconstruí-los muito maiores, para guardar tudo que eu tenho, guardar, e eu vou viver disso, não vou repartir, eu vou ganhar lucros com isso, eu vou pensar. Irmãos, este homem estava fazendo planos e planos. Nós não devemos nos enganar, irmãos, nós podemos até pensar e fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, vem dos lábios do Senhor. É Deus quem sabe o futuro, é Deus quem conhece o amanhã. Nós não podemos colocar a nossa esperança, a nossa fé, o nosso futuro em bases tão volúveis como a riqueza e o dinheiro. Por quê, irmãos? Porque o nosso futuro não é simplesmente aquilo que nós vamos viver aqui. Não são os anos que eu tenho de vida ainda neste planeta. O meu futuro tem a ver com a eternidade. Aqui eu tenho alguns anos de vida. Aqui você que está me ouvindo tem alguns anos mais de vida, talvez. Ou talvez você tenha e eu tenha mais alguns dias. Ou talvez eu tenha mais algumas horas e você tenha mais algumas horas. Nós fazemos planos e começamos a pensar que temos o controle das situações, mas não temos. Este vírus que apareceu nos mostra claramente, irmãos, que nós não temos controle sobre nada. Nós não temos controle, nós não podemos dizer descansa, come, bebe e regala-te. Você pode aproveitar a vida, você pode fazer coisas, você pode viajar,
você pode realmente buscar fazer coisas gostosas, porque a vida foi nos dada para isso também, nós podemos aproveitar dessa vida, mas não devemos viver para esta vida. Nós devemos viver para Deus. E se Deus nos permite em algum momento comer, beber e descansar, amém, pode fazer isso, descanse, né? Faz parte disso, do suor do trabalho, você ter uma recompensa, mas nós não podemos perder o foco de que estamos aqui para a eternidade. Nós não estamos aqui para vivermos uma boa vida aqui simplesmente e conquistarmos coisas aqui para esta vida. Não, nós precisamos de estar pensando na eternidade. E olha o que o texto diz: louco, Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Irmãos, um dia vai chegar um momento em que nós temos que estar preparados para nos encontrarmos com Deus. Você que está ouvindo essa palavra, você está preparado? Muita gente nesses tempos agora não teve tempo de se preparar. Não estava preparado. Muitos foram arrancados, muitos foram levados e estão sendo todos os anos. Irmãos, que coisa terrível é a pessoa, depois da morte, descobrir, quando chegar diante de Deus, que não estava preparado. E a sua eternidade, ele vai passar longe de Deus. Pense nisso, irmão. Pense nisso, minha irmã, meu ouvinte, você que está ouvindo esta mensagem. Não entesoure para si mesmo. Seja rico para com Deus, para com as coisas de Deus. Invista nas coisas de Deus, seja financeiramente, seja nas suas habilidades, com os dons que Deus te dá. Invista nas coisas eternas, invista em vidas, abençoe vidas, ame o seu próximo, abençoe a vida do seu próximo. Não ande ansioso pelas coisas dessa vida, porque essa palavra aqui, segundo Lucas coloca aqui, ela tem a ver justamente com a ansiedade. Muita gente está morrendo de ansiedade, está morrendo, né, querendo coisas, desejando coisas, ansioso pelas coisas, e está ficando deprimido, está ficando frustrado. Quando ele perde as coisas, ele entra em paranoia, ele entra numa neurose. Irmãos, nós não podemos ser assim. As pessoas estão ansiosas para ficarem ricas e conseguirem coisas. Ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Há muito mais além desta vida, irmãos. E ele está falando aqui de corpo e de vestes, coisas que são tão essenciais. Jesus está falando: tome cuidado, não fique preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Não. Porque Deus cuida dos passarinhos, porque Deus cuida da flor, porque Deus faz coisas tremendas e essas coisas continuam ali, né, se vestindo melhor do que Salomão em toda a sua glória. Aí o Senhor Jesus vai dizer: olha, buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que você precisa, tudo que você necessita para a tua vida vai ser acrescentado por Deus na sua vida. Meu irmão, não é o que o campo dá, porque o que o campo dá, o que nós plantamos pode crescer, mas aquilo ali também pode fenecer, pode morrer, você pode não ter a colheita que você espera. Mas quando você está em Deus, irmãos, não há erro. Deus cuida dos seus e Deus dá o que nós necessitamos, o que nós precisamos. Em alguns momentos Ele vai dar mais e além de tudo isso. Mas onde nós vamos investir isso? Onde nós vamos colocar? Nós vamos guardar no banco? Nós vamos ficar sendo sovinas, muquiranas? Nós devemos investir no reino de Deus e nas vidas, não somente a questão, como eu disse, dinheiro, não é só isso, mas tome cuidado com o dinheiro,
Tome cuidado com estas coisas, porque elas têm tomado o coração dos homens e muitos estão morrendo por causa disso, estão tendo infarto por causa disso, estão deprimidos por causa do dinheiro, mas aquele que coloca a sua confiança em Deus, este vive e vive eternamente. Aquele que é rico para com Deus nunca se arrependerá. Aleluia! Coloque a tua vida nas mãos de Deus. Não viva pela riqueza dos homens, viva pela riqueza de Deus, para ser rico para com Deus. Aleluia! Isso é a melhor coisa que nós podemos fazer. Esse texto poderíamos falar muito mais, mas fique com essa palavra. Não ande ansioso, não seja avarento, seja uma pessoa generosa para com as coisas de Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento. Ó bendito Deus, nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua palavra, Senhor. Tu és um Deus tão bom, Tu és um Deus maravilhoso, e nós colocamos nas Tuas mãos a nossa vida, Senhor. Tu nos tens dado tudo o que precisamos para esta vida. Temos que comer, temos que vestir, mas queremos, Senhor, ser ricos para contigo. Nós queremos investir a nossa vida em almas, em vidas, Senhor Deus, em pessoas, Senhor Deus, investir naquilo que vai ficar para a eternidade. Senhor, levar pessoas ao conhecimento do Teu reino, a tantos que estão morrendo hoje e que, Senhor, nós nunca falamos do Teu amor. Nos ajuda, Senhor Deus, a pregar o Teu Evangelho e a pregar com poder, com graça, com autoridade, Senhor Deus, com amor, ó Pai, pelas vidas. Ó Pai, nos ajuda a ser rico para contigo, a investir no Teu reino, Senhor Deus, e a fazermos de tudo para que o Teu nome seja glorificado, porque nós não sabemos quando iremos partir, mas quando partirmos, Senhor Deus, nós queremos estar bem com o Senhor para a glória do Teu nome. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e pedimos, ó Pai, usa-nos para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Nós pedimos a Tua bênção para que sejamos ricos para com o Senhor e possamos buscar em primeiro lugar o Teu reino e não o reino dos homens, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos para a glória do Senhor. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.